Hoje falamos sobre política, a arte de saber gerir o país e todos os seus assuntos. A política está presente no nosso dia-a-dia, mesmo que nem sempre tenhamos noção disso. Há quem diga que hoje em dia a política é um tema desvalorizado pelos mais novos, mas na verdade há quem ainda se esforce para não deixar cair este assunto no esquecimento. As juventudes partidárias pretendem dar voz aos mais novos, incentivando a participação na vida política. Ora vê! A política é um tema que nem sempre interessa aos mais novos. Segundo um estudo da OCDE, em 2018, 40% dos jovens diz não querer saber de política. Para dar a volta a este problema, existem as juventudes partidárias. Fazem parte delas jovens entre os 14 e os 30 anos. Uma juventude partidária é uma associação de jovens que se juntam por um conjunto de ideais e de ideologias, normalmente estão anexos a um partido e que têm como objetivo desenvolver atividades e ações principalmente para um público mais jovem com jovens. Temos reuniões quase semanais para discutir temas fraturantes e para discutir como é que vamos emendar as coisas que estão más ao nosso ver. Claro que isso é muito relativo, dependendo de cada juventude. Também temos, muitas vezes, promover a nossa juventude, de modo a recolher mais participantes, de modo a termos mais poder para influenciar o que nos rodeia, de forma, ao nosso ver, tornar o país um bocadinho melhor do que aquilo que é neste momento. De acordo com cada região, distrito ou concelho, as juventudes partidárias têm diferentes formas de atuar. Cada uma tem a sua ideologia, mas o objetivo é comum: encontrar soluções para os problemas dos jovens. Nós temos várias reuniões para saber a opinião dos jovens, temos vários debates abertos a toda a gente, não só ao partido, para saber a opinião dos jovens, e com isso criamos a nossa agenda, criamos as nossas moções e enviamos as moções ao partido, de modo a vê-las discutidas no governo e a partir daí vê-las implementadas também. Em Portugal, há 4 juventudes partidárias. No total, são mais de 90 mil militantes. De acordo com o Jornal Público, estas estruturas têm conseguido repor as saídas de jovens quando estes atingem os 30 anos ou até aumentar o número de inscritos. Em 2016, a Juventude Socialista era a que tinha mais militantes ativos, 30.500. Seguia-se a Juventude Social Democrata, com cerca de 25 mil membros ativos. Depois, a Juventude Popular e, por fim, a Juventude Comunista Portuguesa. Eu filiei-me quando tinha 18 anos. O que me motivou foi o querer fazer mais do que eu gostava de fazer naquele momento. E a ajuda partidária abre outro mundo e nesse mundo mostra muitas causas com as quais eu me identifiquei e quis fazer parte. Eu tinha 15 anos. Eu sabia que eu gostava muito de política, então eu sempre senti que tinha um peso nas futuras decisões do país, porque eu percebo perfeitamente que nós temos pessoas que estão neste momento, que são nossos governantes, mas também já foram como nós, já foram jovens, já fizeram o seu trajeto e que eu percebi também que podia ter uma palavra a dizer. Para captar a atenção das pessoas, as juventudes partidárias procuram sítios estratégicos, colam cartazes pelas ruas, distribuem informações à entrada das escolas e organizam palestras. Ainda assim, há dúvidas sobre para quem se dirigem as juventudes partidárias. As juventudes, quando existem temas que são mais complicados ou são temas que entraram há pouco tempo em agenda, têm um público muito próprio, é o público que já está dentro dos meandros da política. Numa segunda fase, as juventudes tentam-se abrir mais a todo o eleitorado, a todo o jovem, muitas vezes que até não é eleitor, também com o intuito de captar novos filiados e com o intuito de esses novos filiados ou esses novos interessados perceberem qual é que é o seu espaço na política. As juventudes partidárias não têm poder por si próprias, mas a proximidade que têm com os partidos permite aos jovens ter um papel ativo na vida política. Afinal, estas estruturas são lugares de aprendizagem. Eu considero que é sempre uma mais-valia. É uma mais-valia porque qualquer que seja a ideologia ou a forma de ver a sociedade e de ver a política,
há sempre há sempre um conjunto de soft skills que não aprendes em mais lado nenhum, que não por estares a saber mais, por estares dentro de estruturas que têm como base a tua formação e com base a tua capacidade de ser um futuro líder, que te dá um conjunto de competências que não aprendes na escola. Os membros das Juventudes Partidárias são jovens que não ficaram sentados à espera de mudança. São motivados pela família e pelos amigos ou simplesmente sentem que o país precisa de novas ideias. A política é um assunto que não passa despercebido ao nosso próximo convidado. Começou por estudar Relações Públicas e Comunicação Empresarial na ESCS, mas o jornalismo falou mais alto. Fernando Esteves quer, acima de tudo, que se veja e que se ouça a verdade. Foi por isso que criou o Polígrafo, o jornal digital português que detecta fake news. Iniciou o seu percurso em comunicação empresarial, mas o jornalismo não ficou de fora. Fernando Esteves é jornalista há 22 anos. Trabalhou no Euronotícias, no Independente e foi editor de política na revista Sábado. Deu aulas de jornalismo em várias universidades, mas a sua ambição levou-o mais longe e criou um novo jornal digital português que detecta fake news. Vamos conhecer o Polígrafo. Há esta tendência para as notícias falsas se propagarem mais rapidamente que as notícias verdadeiras. Por que é que isto acontece? Porque a capacidade de reprodução das notícias, sejam elas falsas, sejam elas verdadeiras, nas redes sociais é estupidamente maior do que nos meios convencionais. Depois há uma questão que é muito importante quando se fala da velocidade com que as notícias se transmitem nas redes sociais. Tem tudo a ver com a partilha. A partilha é a moeda do social media. Eu partilho os teus conteúdos para te dar prazer, tu partilhas os meus e devolves-me o prazer, eu partilho os de outro amigo e fico à espera que ele partilhe também. Tudo isto potenciado ao extremo gera uma comunidade de partilhas que se pode transformar num monstro caso a informação seja informação falsa, sejam rumores, etc. É algo completamente imparável porque se dissemina a uma velocidade brutal. E como é que se apura a verdade jornalística no espaço público? Apura-se de muitas formas, apura-se através de técnica jornalística, não há aqui nenhum segredo nem nenhuma magia, através do cruzamento de fontes, perante uma informação original, confrontar fontes diversas, sejam fontes documentais, sejam fontes de oralidade, sejam fontes diretas ou indiretas, e a partir do momento em que a informação estiver confirmada, verdadeiramente cruzada, publicá-la. É isso que fazemos aqui no Polígrafo, mas nós no Polígrafo não fazemos nada de espetacular, nós usamos exatamente as mesmas técnicas que outros jornalistas utilizam ou deveriam utilizar. Temos uma diferença relativamente aos nossos colegas da chamada imprensa mainstream, que é o facto de não aceitarmos fontes anónimas. Isso, de alguma forma, blinda-nos contra informação que não seja válida, porque ao utilizarmos só fontes identificadas é muito difícil errarmos. E, portanto, criou este jornal digital um pouco para revelar a verdade. Por que é que a mentira se desenrola sobretudo nas redes sociais? As redes sociais e a internet, de uma forma geral, são uma coisa maravilhosa porque permitiram às pessoas que até há alguns anos não tinham acesso ao espaço público, que era apenas um privilégio de uma casta, terem acesso ao espaço público e poderem dar a sua opinião. Hoje em dia qualquer pessoa pode dar a sua opinião publicamente. Isso é fantástico, mas a máxima liberdade que isso provocou não correspondeu à máxima responsabilidade. Eu conheço pessoas que se movimentam fundamentalmente no Twitter e no Facebook, que lançam rumores só por brincadeira, só para brincarem, mas depois também conheço outros que utilizam de forma bastante profissional para disseminar mensagens de populismo, mensagens que colocam em causa o sistema tal qual o conhecemos, colocam em causa os políticos, a democracia, as instituições. Aí é que reside o principal problema das redes sociais hoje, o principal problema da desinformação e o principal problema das democracias. E é com todos esses problemas que a mentira comporta, foi esta a sua principal preocupação quando criou o jornal digital? O Polígrafo é um bocadinho mais do que um jornal. É um projeto que faz na sua essência, tem uma tentativa muito grande de ser útil à comunidade. Isso acontece não só pelo seu perfil editorial, é um perfil editorial claramente que busca promover a verdade no espaço público, ao fazermos a triagem daquilo que dizem os políticos, os eleitos,
Nós estamos a contribuir para que eles mintam menos e, por isso, estamos a contribuir para higienizar a democracia, portanto, para tornar a democracia mais respirável, com menos mentiras. E o que é que levou a acreditar que um jornal a este nível resultaria, um jornal digital? Porque eu deixei de acreditar no papel como sendo a melhor forma de chegar ao público. As pessoas são cada vez mais digitais. Hoje o consumo de informação faz-se 60% da informação que nós consumimos vem das redes sociais. E a forma como nós consumimos a informação, neste momento, fazemos 80% através de smartphones. Portanto, sobra muito pouco espaço para o papel. Sendo que o papel, mesmo fisicamente, é um recurso finito. Portanto, não, estava fora de questão fazer um projeto no papel. Por outro lado, o online, o digital, permite soluções em termos editoriais que são absolutamente diferentes do papel. O papel é muito limitado. Nós aqui podemos fazer filmes, podemos fazer infografia animada, podemos fazer tudo, basicamente podemos manejar todos os instrumentos. Mas qual é a sua área de foco máximo aqui no jornal? Nós temos um enfoque muito grande na política. Porquê a política? Por um motivo muito simples, porque se nós queremos tornar o ambiente público mais respirável, temos que vigiar aquilo que é dito na esfera pública. E quem fala na esfera pública são fundamentalmente os políticos e os comentadores. Ao colocarmos pressão em cima dos titulares de cargos políticos para dizerem a verdade, para cumprirem as promessas que fizeram, nós estamos indiretamente a criar um bocadinho de cola, a colar as peças que entretanto foram descoladas nesta relação. É um jornal que revela a verdade sobre os factos. Acha que este é um ponto de partida para se ter inimigos? Não, acho que é um ponto de partida para ter amigos e isso reflete-se no resultado da nossa ação todos os dias. Todos os dias nós temos mais pessoas a aderir ao nosso trabalho, às nossas redes sociais. Recebemos dezenas de mensagens através da nossa linha de WhatsApp. As pessoas colaboram imenso com ideias de factos para nós checarmos. Nós trabalhamos em função daquilo que são os princípios que nós definimos desde o início do projeto e até agora tem corrido bem. E ser jornalista é relatar os factos com rigor e exatidão. Porquê é que esta premissa é tantas vezes quebrada nas redações? Serão os jornalistas os principais causadores das fake news? Há um problema de qualidade da informação que é potenciado por várias coisas. Uma delas é o facto de a proletarização do trabalho dos jornalistas. As redações estão cada vez mais curtas, há problemas económicos graves, ainda não se encontrou um modelo de negócio sustentável para os jornais e os patrões dos média têm considerado que vale a pena ir reduzindo as estruturas ao mínimo indispensável. Quando se reduz as estruturas, basicamente as pessoas passam a fazer, se nós reduzirmos uma estrutura à metade, as pessoas passam a trabalhar o dobro, fazem um trabalho mais superficial, porque têm menos tempo para investigar, para cruzar a informação e acabam muitas vezes ou frequentemente por exemplo, absorver informações que vêm das redes sociais sem confirmação. Portanto, expondo a mentira, valorizamos a verdade. É esta a essência do polígrafo? A essência do polígrafo é expor a verdade para desvalorizar a mentira. Nós queremos fundamentalmente expor a verdade. Aliás, o nosso claim é em nome da verdade. Se reparar, se fizer uma análise atenta daquilo que é o nosso trabalho e das nossas avaliações, vai constatar com muita facilidade que a maior parte das coisas que nós avaliamos são verdadeiras. Nós premiamos a verdade, ou seja, isto de polígrafo só tem o nome, na verdade não tem espírito. O polígrafo, a máquina, serve para apanhar alguém a mentir, não é? É essa a essência da máquina. Este polígrafo não, serve para premiar a verdade. E muitas vezes, para encontrarmos a verdade, é importante diagnosticarmos uma mentira. Mas na nossa homepage, naquilo que é o nosso trabalho de todos os dias, existem sempre muito mais verdades do que mentiras. Nós não temos uma lógica policial, pelo contrário, e se me perguntar se eu me sentirei mais satisfeito no fim do dia se tiver apurado mais mentiras ou verdades, eu digo-lhe sem dúvidas nenhumas que eu ficaria muito feliz se todos os dias apurasse apenas verdades.
sendo que provavelmente as verdades me dariam menos tráfego e, portanto, seriam piores para o negócio. Mas também esse é um dado cientificamente já comprovável. Quem quiser enriquecer não funda um jornal de fact-checking. A política e a comunicação andam de mãos dadas e a nossa próxima convidada é exemplo disso mesmo. A Andréa Bernardo estudou Relações Públicas e Comunicação Empresarial na ESCS. Hoje trabalha como gestora de contas na Loba e é vereadora na Câmara Municipal de Sintra. Descobre como é o seu dia-a-dia. Sem uma história de cliente, uma marca não vive. Fiz a minha licenciatura na ESCS, em Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Posso dizer que foi bastante trabalhoso. A ESCS é conhecida por ter cursos bastante práticos, trabalhosos, mas sinto que também foi um curso que me deu muita bagagem para a minha atividade profissional atualmente. Neste momento sou Account Manager na agência de comunicação Loba. Nós na Loba fazemos uma consultoria de comunicação, passamos desde uma ativação de uma marca, da criação do naming, na parte das brands e temos todas as valências da comunicação. E podemos dizer que somos um bocadinho os account managers, um bocadinho como médicos. Tentam descobrir o problema que existe nessa empresa de comunicação e depois damos algumas ferramentas de melhoria. Acho que o maior desafio é talvez informar a pessoa do que é necessário mudar numa empresa. É sempre tentar mostrar a nossa visão, a nossa ideia e de como conseguir melhorar então aquela empresa. O que me fascina mais é termos a capacidade de inovar. Nós até dizemos, na Loba, cada um tem a sua missão e a minha missão é inovar a imagem de uma marca. O que eu me interesso mais, e até agora na parte da minha função e numa agência de comunicação, é nós olharmos de fora e tentar perceber o que é que pode ser melhorado. Quando estava a estudar na ESCS, estava a trabalhar numa autarquia e aí fazia planos de comunicação. Foi a primeira vez que tive que levar para a prática o que estava a aprender e atualmente sou vereadora da Câmara Municipal de Sintra e posso dizer que é muito importante para mim na vida. Eu acho que é uma atividade bastante nobre. O fazer política não quer dizer que seja uma profissão. Por exemplo, a mim não é uma profissão, eu até posso dizer quase em género de brincadeira, é um hobby, mas é um hobby que eu levo bastante a sério, porque tenho de tentar perceber quais é que são os atuais problemas dos munícipes e tentar depois, a seguir, dar soluções. Se não dermos as soluções, fazemos as questões do porquê que isto está a acontecer assim, como é que pode ser melhorado e é esta a nossa tarefa. E neste momento eu acho que é muito gratificante, mesmo muito gratificante, todos os dias ter esta tarefa de ouvir as pessoas, depois expor os problemas e se conseguirmos a solução é extraordinário, sem dúvida. Eu estou a gostar muito de estar agora na parte da agência de comunicação, ainda quero ficar aqui. O que me mantém motivada é que eu na Loba, o meu trabalho todos os dias é diferente. E por isso, o pensar todos os dias em coisas diferentes, o estar sempre em alerta, eu acho que essa é uma mais-valia, porque sem dúvida que é sempre mais estimulante. Queres conhecer todo o processo que existe por detrás de uma campanha eleitoral? As alunas Beatriz Esperança e Elsa Nogueira mostram que uma determinação é a chave para o sucesso. Fica desse lado e conheça o projeto Esperança Oeiras. Sou Beatriz Esperança, estou no curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial no 3º ano. O meu nome é Elsa Nogueira, estou no 3º ano de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Este trabalho foi elaborado na cadeira de Relações Públicas em Política e o professor era o Nuno da Silva Jorge. Este trabalho foi a preparação de um candidato e de toda uma campanha eleitoral para eleições autárquicas fictícias para o Concelho de Oeiras. Uma campanha eleitoral é o período em que os candidatos que representam um determinado partido se mostram à população e tentam apelar ao voto. Nós fizemos um outdoor, um tempo de antena e um debate no final.
onde pusemos em prática tudo o que aprendemos. Nós ficámos com o PSD, mas não foi por escolha nossa. Ou seja, o professor basicamente perguntou-nos algumas das nossas, digamos, questões basilares da política. Nós dissemos a nossa opinião e o professor pôs-nos literalmente com o polo oposto daquilo a que nós respondemos. E basicamente foi assim que nos foi atribuído o tema. Sendo a candidata também tinha um bocadinho mais de responsabilidade. Tinha de saber mesmo as coisas na ponta da língua para poder defender as minhas causas, as minhas convicções fictícias. O trabalho foi elaborado ao longo do semestre, havia várias fases. Dividimos tarefas entre as 4 alunas que fizeram o trabalho. Uma delas era de Erasmus, portanto foi também um bocadinho um desafio nesse sentido. Pronto, íamos partindo. Eu estava a ser a candidata, portanto, para além de dividirmos a tarefa de preparação, depois houve tarefa de treino do candidato. Nós não sabíamos bem o que é que ia acontecer no debate, porque as perguntas foram feitas pelo professor e era também um bocado nessa base de ser realista, não é? Mas basicamente haviam 4 temas principais e nós tivemos de nos basear neles e então foi um bocadinho estudar o Conselho, estudar o partido, porque nós não podíamos fugir muito à postura de um candidato do PSD, que por norma não são sempre iguais, mas têm algumas semelhanças. Tivemos que prescindir de algumas horas de sono, mas com a organização as coisas vão-se fazendo. É um bocadinho, este dia faço isto, esta hora faço isto, depois faço isto, depois faço isto. Tem que ser sempre assim, porque são 6 cadeiras, quando são só 6, mas faz-se tudo. O dia da apresentação foi interessante. Foi um dia de alguma pressão, porque tinha de vestir a personagem e tendo em conta que nós estivemos a representar partidos opostos às nossas convicções pessoais, foi curioso, gostei da experiência, porque conhecer o outro lado também é interessante, perceber os propósitos, os motivos, o que é que motiva as pessoas com as quais nós não concordamos necessariamente normalmente. No geral acho que correu tudo bem, mas talvez o debate, como necessitava de facto muita preparação e coincidiu com o fim do semestre, que pronto, é sempre um pânico, podíamos ter-nos preparado um bocadinho melhor, mas funcionou bem. Acima de tudo aprendemos muito sobre a importância da postura, que acho que é fundamental, mesmo até porque, por exemplo, o nosso conteúdo podia estar bom, mas sem uma postura que coincidisse e que tivesse sentido com a parte estratégica, as coisas não iam correr tão bem. O grande sucesso foi o tempo de antena, porque fomos mesmo a Oeiras, então tivemos mesmo planos da candidata em Oeiras, acabámos por encontrar uns miúdos também, então adaptámos os planos que tínhamos para a educação, conseguimos pintar mesmo a imagem de uma forma realista. Hoje ficamos por aqui, mas estamos de volta no próximo episódio. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanha-nos no Instagram e no Facebook em E2.escs e no YouTube em E2escs.